Sementes de Fé. Com o Bispo Oídes José do Carmo. Olá, amados, quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor e convidá-los a uma leitura da Palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, versículos 25 a 27. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Meus amados que nos prestigiam nesse momento, esse segundo domingo de maio é celebrado o Dia das Mães. Se reservou para que toda a humanidade pudesse prestar essa homenagem às mães. A mulher é um ser muito privilegiado, porque ela tem muitas atividades destinadas por Deus na face da terra. Mas a principal e a mais nobre que Deus concedeu à mulher foi a capacidade de gerar filhos, dar luz a filhos. Isso deve ser um motivo de grande alegria, de satisfação para toda mulher que tem esse privilégio, cuja madre foi aberta por Deus para gerar filhos. É verdade que algumas mulheres, embora exerçam muitas atividades na vida, não têm esta alegria, esse privilégio. Talvez por decisão pessoal ou por algum impedimento de ordem física. Mas aquelas que têm esse privilégio devem de fato estar celebrando hoje com muita alegria diante de Deus o fato de você ter gerado filhos e filhas e que te dá muita alegria, por certo. Nós temos lá no começo da história, na origem, em Gênesis, Eva como a primeira mãe. E ela é chamada a mãe de toda a natureza, a mãe de todo ser. Na realidade, esse nome significa a mãe de todos os seres. Então, a primeira mãe foi exatamente a primeira mulher. Eva teve essa capacidade dada por Deus de gerar filhos. Uma mãe que sofreu muito em razão de problemas com seus filhos, mas mesmo em meio à dificuldade, ela teve o prazer, a alegria de ter filhos que lhe deu também muita satisfação na vida. Mãe é algo tão especial que a Bíblia dá todo um respaldo para que possamos prestar toda homenagem a ela na condição de filhos. Aliás, há uma maldição para todo aquele que amaldiçoar a sua mãe, que não respeitar a mãe. A Bíblia condena essa pessoa porque ele privilegia a mãe como um todo. A palavra diz que o filho deve honrar a sua mãe. Honrar é ter em alta conta, em alta consideração, é saber que ela é um ser superior ao filho e daí ela precisa ser reverenciada por todos, mas na realidade pelo seu filho ou pelos seus filhos. Isto é mandamento bíblico. A palavra de Deus nos garante que o filho que sabe honrar a sua mãe, ele vai viver muito bem sobre a terra e terá uma vida longa. Não só vida longa, mas uma vida boa, para que te vá bem. Se o filho, a filha quiser ir bem, um dos aspectos que ele tem que viver no dia a dia é honrando a sua mãe, prestigiando, reverenciando e a tendo em alta conta, porque isto é consideração da parte do Senhor nosso Deus. Sabemos perfeitamente bem que a mulher, enquanto mãe, ela é a base de um lar, ela é a estrutura de um lar, é aquela pessoa que tem mais tempo para estar com o filho, com a filha, certamente passando princípios, passando valores, formando o caráter do seu filho. Não isenta exatamente o pai de fazer o mesmo, mas dado a situação que a mãe é mais apegada ao filho, ela tem maior responsabilidade na formação do caráter do seu filho. E eu sei o quanto é grande o amor de uma mãe
pelos seus filhos, pelo seu filho. Aliás, se nós queremos conhecer o amor de Deus, que é o principal amor que existe, o maior amor, o perfeito amor é o amor de Deus. Mas se há na terra um amor que se aproxima do amor de Deus, é o amor de mãe. É o que mais parece com o amor de Deus, dada o carinho, a devoção, a proteção, o cuidado, o zelo e o desejo que ela tem de ver os seus filhos triunfando na vida. Tudo isso é fruto do seu grande amor. A Bíblia diz que por mais que a mulher, que a mãe possa amar o seu filho, algumas que às vezes desprezam o filho, abandonam o filho. É por isso que o amor dela não chega a ser semelhante ao amor de Deus, porque Deus jamais despreza os seus filhos, jamais abandona aquele que recebe por filho, mas muitas vezes uma outra mãe, infelizmente, ela consegue abandonar o seu filho. Por isso que a palavra diz, ainda que meu pai e a minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Mas, de fato, quero frisar aqui e parabenizar as mães por esse sentimento nobre que ela tem no coração, que é superior a qualquer amor humano, terreno, só não é maior do que o amor de Deus. Nós temos que ver em Jesus o padrão, o exemplo, o modelo para nós em todas as áreas da vida. E eu tomo nessa oportunidade um texto em que revela todo o cuidado que Jesus devotou à sua mãe. O Cristo de Deus, na verdade, ele não nasceu, ele não tem mãe, mas aquele ser humano chamado Jesus, que veio ao mundo, sabemos que ele teve uma mãe, a sua mãe era Maria. E Maria tinha um cuidado muito especial pelo seu filho, ela sofreu muito, a Bíblia diz que uma espada vai traspassar a sua alma. A alma dela foi ferida, machucada, ao ver o seu filho passando por tudo que Jesus passou. Mas Jesus retribuiu todo o cuidado da sua mãe, todo o amor, todo o sofrimento que ela teve por ele, quando lá na cruz, Jesus Cristo revelou o cuidado que todo filho deve ter para com a sua mãe. Ali, envolvido num grande projeto de salvação da humanidade, de criar um caminho novo para o céu, de derrotar Satanás, vencer o mundo e o pecado, Jesus ainda teve tempo para mostrar que as relações humanas são ternas e são caras para Deus. Jesus, ao ver Maria, sua mãe, ao pé da cruz, e veja aí, muitos fugiram. Quando Jesus foi preso, a maioria não se aproximavam, mas junto à cruz de Jesus estava a sua mãe. Aí mostra o zelo, o cuidado, o carinho dela, talvez enfrentando os soldados, talvez correndo o risco da própria morte dela ou de uma prisão, mas ela ficou ao pé da cruz. Ali estava o seu filho morrendo e ela não abandonou o seu filho até o último momento da vida. Mas Jesus também não abandonou a sua mãe. A palavra diz aqui que Jesus, vendo sua mãe, vendo Maria ao pé da cruz, ele ainda teve um tempo de mostrar o seu zeloso cuidado para com a sua mãe, vendo ali um apóstolo da sua estreita confiança, um homem que era alguém da intimidade de Jesus. Ele então olhou para aquele homem chamado João e disse, filho, eis aí tua mãe. Com isso Jesus estava dizendo, cuida dela para mim. Eu estou morrendo, estou voltando para o céu, mas você vai permanecer muito tempo aqui. E a palavra diz que João entendeu o recado. E desde aquele dia, findo aquela crucificação, diz que João levou Maria para a sua casa, atendendo um apelo do Filho Jesus em relação à sua mãe. Isso deve falar muito alto conosco, deve calar bem fundo em nossa alma. Jesus é padrão, é exemplo. E ele poderia nem ter tempo para cuidar daquela mulher, ter atenção para com ela, porque o projeto dele era universal, era mundial, era para todos os séculos, mas ele não esqueceu da sua mãe. Filho, não esqueça da sua mãe. Tenha cuidado para com ela durante toda a sua vida. E se preserve, se prepare para que depois da sua própria morte, a sua própria mãe tenha cuidado, tenha respaldo, tenha proteção. Feliz Dia das Mães para todas as mães que estão nos assistindo agora. Não só um dia, mas a semana, o mês, o ano, ser de felicidade, porque vocês merecem isto.
Não só porque Deus criou você com essa capacidade, mas porque agora, como mãe, você consegue dar um respaldo para os filhos, assume responsabilidades, meio a sofrimento, lutas e dores, mas a mãe não abandona o filho. Parabéns para essas mães, sejam felizes sempre, é o desejo do nosso coração. Sementes de Fé. Com o bispo Oídes José do Carmo.